Copom, taxa de juros, taxa Selic, juros manda no mundo e efeito manada. Tudo que eu vou explicar para você nessa aula, você deveria ter aprendido lá na sua escola, mas infelizmente não tivemos educação para isso. E qual o impacto de toda essa falta de educação nos seus investimentos? Por isso, você perde dinheiro. Eu sou Altino Júnior, eu tenho 12 anos de experiência dentro do mercado financeiro. Comenta aqui nesse vídeo, por favor, quanto tempo você tem de experiência no mercado? Quando você começou a estudar? Altino, eu sou trader e tenho 2 anos. Altino, eu sou bancário e tenho 5 anos. Altino, eu comecei há 6 meses. Opa, Altino, eu só faço swing trade há 4 anos. A sua experiência é muito importante para saber a linguagem que eu utilizo em cada vídeo. O que é o efeito manada? Efeito manada, o editor vai colocar uma foto aqui para gente. O efeito manada é bem importante você entender porque é o que todo mundo faz. Então, como você pensa, né? As pessoas, elas têm um senso comum. Então, quando cai a taxa de juros, quando tem uma reunião do Copom, o que as pessoas pensam? Esse basicamente seria o efeito manada. E por que eu trago esse efeito aqui? Porque normalmente o mercado faz o contrário. Você já percebeu quando sai uma notícia na mídia, por exemplo, Magazine Luiza subiu 3.000%, é a ação do momento, aconteceu. A Magazine Luiza subiu 3.000%. O que acontece? O efeito manada vai levar a Magazine Luiza a subir mais 5, mais 7, mais 10. Só que chega um certo momento que o mercado vira e aí as ações caem 1.000%, o que aconteceu. Esse ciclo pode durar um período menor ou um período maior. E quando acontece o corte de juros ou a alta dos juros, também acontece esse efeito manada dentro do mercado. Mas vem para a tela que eu vou te explicar tudo com detalhes para você entender melhor. Aqui eu pesquisei no Google sobre Copom. Copom é o Comitê de Política Monetária. É um órgão que tem uma comitiva que esses integrantes eles se reúnem para definir sobre a taxa de juros. A taxa de juros, ela é muito importante porque ela dita se a economia está aquecida ou não. Para você que comentou aqui no vídeo que é trader, calma que você vai entender mais detalhes no final. Você vai entender como você também pode se aproveitar disso para operações de curto prazo com alavancagem. Quando você define a mesa do Copom, quando o Copom define a taxa de juros, ele está ditando se a economia vai melhorar ou se a economia vai piorar. Olha o que aconteceu. Copom reduz taxa Selic para 10,5. O corte foi de 0,25. Essa é uma notícia da mídia. Mercado reage dividido após decisão do Copom. Decisão do Copom está muito além dos números. Por que essa decisão vai muito além dos números? Porque tem o efeito manada, tem a reação do mercado, tem a reação econômica. Se a taxa de juros cai, igual aconteceu nessa decisão de taxa de juros, desse momento, só que esse ciclo ele acontece durante 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não é um ciclo curto. Então, se o Copom está em ciclo de redução de juros, é para estimular a economia. Isso acontece no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, isso acontece no mundo todo. Se o Copom passa a subir juros, o Copom, qual que é o efeito disso na economia? A economia vai esfriar. E essa redução ou esse aumento de juros impacta se você vai ter emprego, se você não vai ter emprego, se a bolsa vai subir, se a bolsa vai cair. Com uma economia mais aquecida, juros mais baixos, eu tenho a renda fixa pagando mais. Então, se você empresta dinheiro para o banco, por exemplo, você compra um título de dívida de algum banco ou instituição financeira, o seu dinheiro vai render mais. Por quê? Porque você tem uma taxa de juros mais alta. Se eu tenho uma taxa de básica de juros a 10,75, eu espero que a bolsa fique de uma forma. Se essa taxa de juros reduz de 10,75 para 8, o que acontece? Os seus rendimentos na renda fixa, eles vão diminuir e as pessoas vão tomar mais risco na bolsa. Mais risco na bolsa, a bolsa sobe. Com a taxa de juros mais alta, é um estímulo econômico, porque as empresas contratam mais. Então, a relação dos juros com a bolsa, ela é inversa. Quanto mais baixo os juros, melhor para a bolsa e melhor para a economia.
Claro que tudo é um equilíbrio, não pode ser demais, não pode ser juros baixos demais, porque isso vai causar inflação. E toda essa conversa do Copom é para definir o quê? A taxa de inflação. Aqui, numa outra aba, eu já abri o site do Banco Central. O Banco Central também é um órgão regulador do mercado financeiro que impacta muito na nossa vida, tanto no mercado financeiro, quanto na nossa vida, quanto investidores. Porque se o Banco Central, por exemplo, vende dólar, o dólar acaba caindo. O Banco Central, ele também dá o direcionamento dos juros. Quem define a taxa é o Copom, mas o Banco Central está junto. O presidente do Banco Central hoje é o Roberto Campos Neto. Ele trabalha junto com o governo, junto com o Copom, para definir a taxa de juros. E essa taxa básica de juros, ela também dita o preço dos alimentos, o preço da gasolina, porque está ligado à economia, à oferta, à demanda. E a economia, ela é a mesma no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em todos os países. A teoria econômica é a mesma. Então, o que acontece no Brasil também é usado lá nos Estados Unidos, também é usado na Ásia, também é usado na Europa. Por isso que fica um pouco mais tranquilo entender o cenário macroeconômico e entender a influência disso dentro nas nossas operações, tanto de longo prazo, um swing trade, como de curto prazo, um day trade. Então, o Copom definiu na última ata ou na última reunião que ele ia cortar a taxa de juros, ele cortou a taxa de juros. Então, um corte na taxa de juros mostra o quê? Mostra a bolsa para cima e o dólar para baixo. Seria essa a correlação para o day trade. Ou mesmo swing trade, se tem um corte de juros, se acredita que a bolsa sobe e que o dólar cai. Isso é o que aconteceria no cenário econômico. Mas aí eu tenho uma dica para vocês. O efeito manada complica bastante isso e eu vou te mostrar o que aconteceu hoje pós-Copom. Aqui eu tenho a minha tela de operação de curto prazo. Essa tela serve para o day trade. Então, o Copom soltou um comunicado do corte de juros no dia anterior. Quando o mercado abre às 9 horas da manhã, eu tenho a abertura do mercado futuro, que é o mini índice, o mini dólar, e os DIs. O que é o DI? É a expectativa da taxa de juros futura. Eu tenho o DI no dia de hoje, o DI caindo. Porque não, como que eu não vou ter DI caindo, Altino, sendo que eu tive um corte nos juros? Não é isso? Então todo mundo vê um DI caindo, vê bolsa para baixo e dólar para cima. Só que quando eu vou entender o cenário macroeconômico, o curto prazo, qual que é o tom desse comunicado? O Copom poderia cortar 0,5% na taxa de juros. O Copom cortou só 0,25%. O Copom e o juros curto está caindo, mas o juros longo está subindo. Então, o curso de economia, ele vai te ensinar essa teoria. Só que se você me acompanha no YouTube, se você me acompanha no Instagram, se você quer aprender um pouquinho mais sobre macroeconomia, é o tempo. Então, a faculdade demora 5 anos para explicar o que eu estou explicando aqui em um vídeo de 10 minutos e que você deveria saber desde a oitava série ou desde o ensino médio. Então pensa, tem uma defasagem de 10 anos da sua vida que você já deveria ter estudado e não estudou. Então agora eu estou abrindo sua mente, eu estou expandindo sua consciência para saber que, além dos gráficos, independente do que você opera, se é day trade, se é swing trade, se é criptomoeda, além dos gráficos tem algo mais. O que é algo mais? É o cenário econômico, que impacta diretamente as suas compras do supermercado e o seu emprego. Então presta atenção para você entender o impacto disso nos investimentos. Aí eu cheguei com o efeito manada. O efeito manada vai querer o quê? Vender dólar e comprar índice. Certo? Só que eu tenho uma sala ao vivo, eu opero com os meus alunos. E eu falei para ele: não, não é isso hoje. Hoje o dólar sobe e o índice cai. Porque o corte do Copom, o corte da Selic, já foi precificado no dia de ontem. Porque o grande player, ele opera assim. O grande player, ele antecipa a decisão econômica. Porque tudo que eu estou te explicando aqui, o analista já sabe, o banco já sabe, a corretora já sabe. O grande player, que movimenta bilhões de reais, eles já sabem disso. E você tá sabendo agora. Mas calma, agora que você já sabe, fica mais tranquilo. Por isso que eu pedi para você comentar o seu tempo de mercado, para entender que eu percebo muitas pessoas com 3, 4, 5 anos de mercado e ainda não entende nem o básico ali sobre taxa de juros, sobre Copom, sobre Selic, tá? O direcionamento da comunidade foi o seguinte: eu espero um dólar para cima e eu espero o índice para baixo.
E aí, eu espero o mercado abrir, o mercado futuro abre às 9 horas. Essa tela aqui o trader vai dominar. Então, se você investe, aqui eu tenho o Superdum, né? Aqui eu tenho o sistema Quant, que é um sistema que eu criei de autoria própria, tá? E aí eu tenho o mercado abrindo às 9 horas da manhã. Eu vou antecipar um pouquinho aqui, ó, para abertura, 9h17, 9h33, ele abre 9. Percebe que ele abriu um pouquinho mais tarde? Por que que ele abriu um pouquinho mais tarde, Altino? Porque o mercado precisa precificar tudo o que aconteceu durante a madrugada, mais a reunião do Copom. E olha como que o juros abriu. O juros abriu subindo 1,44. Quer dizer o quê? Que mesmo com um corte no curto prazo da taxa básica, a expectativa do longo prazo é subir a taxa de juros. Isso gera uma volatilidade bem grande. O dólar abriu, olha aqui, ó. O dólar abriu com 1,13 de alta e o índice abriu com 1,12 de queda. E aí o investidor pessoa física falou assim: não tem como, não tem como. Esse dólar vai ter que cair porque tá caro. Aí você tem que fazer o seguinte: respira e entende a economia. O que que eu fiz inicialmente? Falei assim: vou igual o pessoa física, não é isso? Vou vender o dólar, porque o dólar vai cair e a taxa de juros tá 1%. Então, olha o que aconteceu. Taxa de juros aqui, ó, abriu mercado, ó. Taxa de juros 1%, eu vendi. Tô acompanhando a taxa de juros aqui. Quando pensa que não, a taxa de juros sobe para 1,04. Então, a expectativa do juros futuro subindo um pouquinho. Eu continuo na minha operação. Eu até ganho R$ 625 aqui, só que a taxa de juros passa a subir para 1,10. E eu falo assim, cara, essa volatilidade tá muito alta. O que que eu faço nessa operação? Eu vou proteger a minha operação. Proteger, limitando as minhas perdas. Mas eu percebo que a expectativa dos juros é de alta. E aqui eu já trabalho um stop de 5 pontos para ganhar 10. Por quê? Porque eu sei que sempre quando mexe na economia vem uma grande volatilidade. Se você opera swing trade, você pode se aproveitar disso no mercado de ações. Se você faz day trade, você pode se aproveitar disso dentro do mercado futuro. Mas saiba que não é dinheiro fácil. Não é porque eu ganhei R$ 625 aqui, 825, que foi fácil, não. Eu tô colocando aqui dentro do mercado toda a minha experiência de anos e anos de mercado. E aí, o que que o mercado faz? O mercado volta e tira da minha operação. Eu consigo ver os juros a 1,26. Isso tudo aconteceu em menos de 1 minuto e 30 de mercado. O que que aconteceu? Vi o juro subindo para 1,26, comprei o dólar. Por quê? Porque mesmo o Copom cortando os juros, eu tenho a curva de juros positiva, eu tenho a taxa de juros subindo muito. A mesma coisa é o risco. O que que eu fiz? Eu quero 10 pontos. Estou buscando pelo menos R$ 2.500 nessa operação. Para perder, 1.250. Isso é risco-retorno. E aí o mercado vai lá em cima, trabalhando, ó. Deixa eu dar play aqui. Foi bem rápido, ó. Tô ganhando 1.350, quero 2.500. Eu protegi minha operação para ela não voltar e busco 10 pontos. Pronto, R$ 2.500 de ganho. Quantos minutos de operação, Altino? 2 minutos no total de mercado. Então, o que que eu fiz aqui? Eu usei minha análise macroeconômica para me aproveitar de um movimento de curtíssimo prazo. Saindo do efeito manada, enquanto todo mundo vendeu dólar, eu comprei. Se você opera índice, é a mesma coisa. Todo mundo queria comprar índice, o índice derreteu. Então o dólar subiu 30 pontos, é uma volatilidade muito grande. O índice derreteu. Olha o dólar subindo 1,34, o índice caindo 1,26. Eu fugi do efeito manada. Por quê? Porque eu estou a par do cenário macroeconômico, dos juros. E aí eu coloco a minha frase aqui para você e para você comentar aqui embaixo também, para saber que agora você vai olhar os juros. Coloca aqui embaixo nos comentários. Juros manda no mundo. E aí é Buy Altino Júnior, que eu uso essa frase para fazer day trade, para fazer swing trade, para saber se tem emprego ou não, para falar de economia com todo mundo. Gostou dessa aula? Então compartilha esse vídeo, dá o like, coloca no seu grupo de trade, coloca no grupo da família, porque eu preciso que todo mundo entenda de economia. Todo mundo no Brasil entendendo de economia, nós vamos melhorar o nosso nível de educação financeira, nós vamos melhorar o nosso nível financeiro e assim fica muito mais fácil da população no geral ganhar dinheiro e sair do efeito manada. Vamos juntos
Bora pro comentário, bora de like, e hoje é o melhor dia das nossas vidas. Cuida do seu dinheiro e das suas emoções. Valeu!